Olá, bom dia. Mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia para falar um pouquinho de Deus, um pouquinho desse Deus tão maravilhoso, né? Esse Deus que fez grandes coisas na nossa vida, esse Deus que nos comprou, que enviou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós não merecedores. Deus, ele sentiu compaixão da humanidade, enviou seu Filho e para que nós pudéssemos ter a certeza da salvação, ter entrada no céu, garantia de entrada nas mansões celestiais. Estamos vivendo neste mundo tão caótico, nesse mundo tão cheio de problemas, tão cheio de confusões, onde existe uma inversão de valores muito grande. Eu estava em casa hoje, quando estava me arrumando para vir para o trabalho, estava pensando qual é o problema do mundo, qual é o problema de toda a humanidade. Um deles, bem forte, é a inversão de valores. As pessoas não são como elas eram mais, elas não respeitam mais. Aliás, esse tipo de inversão de valores já há muito tempo que existe. Mas agora, conforme se aproxima mais o dia do arrebatamento da igreja, o tempo em que Jesus vem buscar a sua noiva, a inversão de valores é gritante, né? E ela ficou muito mais forte com a televisão, com o meio de comunicação que é a televisão, que eu me lembro quando eu era criança, poucas pessoas tinham televisão e ainda era preto e branco. E a gente não tinha televisão em casa, a gente gostava de assistir pela janela da vizinha. E depois de muitos e muitos anos, a gente fomos na casa da minha mãe, bem certinho, enquanto a gente era criança, enquanto era adolescente, nunca houve televisão. Depois, eu na minha vida, depois que já tinha minha vida, casada, com filhos, é que eu fui ter televisão muitos anos atrás, muitos anos muitos anos atrás fomos ter, então a gente não foi acostumado com televisão, né? Mas todo mundo sabe que a Rede Globo foi a que lançou o modismo, que lançou as inversões de valores, começou dentro da própria televisão. Quando a televisão alcançou os lares, começou-se os filhos chamarem os pais de você. Até então, a nossa geração chamava os pais de senhor, senhora. Eu até hoje chamo minha mãe de senhora. Chamei meu pai de senhor até que ele partiu para a eternidade. Eu nunca chamei pessoas mais velhas de você. Sempre de senhor, senhora, né? Com respeito, a gente não sentava em cadeira, a gente deixava a cadeira para o mais velho, criança sentava no chão. Hoje tem um povo aí que defende, a criança tem que ser colocada em primeiro lugar, a criança é isso, a criança é aquilo, mas não é que o adulto desprezava a criança de maneira nenhuma, a criança é muito importante, a criança é a continuidade, mas geralmente era o chefe de família que era respeitado. Eu estou dizendo era porque infelizmente hoje os chefes de família não têm aquele respeito que tinha antigamente. Nós chamávamos pai, benção pai, benção mãe, benção tio, benção tia, benção madrinha, e tudo era benção. Até hoje ainda peço benção para algumas pessoas, que é tio meu, para minha mãe também, né? Então eu faço esse tipo de situação, eu acho bonito e que seria bom se voltasse esses valores, restaurasse esses valores que outrora eram muito bons, que fez parte da minha geração. As minhas filhas, por exemplo, já me chamam de você, né? Eu nunca chamei, mas a geração da minha filha para cá já chama de você. Então as pessoas, mas isso que é o mínimo, isso é o mínimo. Depois disso aí, antigamente você não via filho batendo no pai, porque ele olhava e conhecia o pai. O pai, bastava um olhar para o filho que ele sabia o que o pai estava querendo que ele fizesse. A mãe avisava, dizia assim, olha filho, eu vou na fulana de tal e não saia de perto de mim. E o filho e a filha não saía de perto. A minha mãe conta que a mãe dela colocava um alfinete na saia, prendendo a saia dela e a saia da minha avó e da minha mãe, né? Para minha mãe não sair do lugar. E eu me lembro também que quando eu ia na igreja, minha mãe sentava na frente da minha mãe. Minha mãe, quando a gente começava a conversar dentro da igreja, minha mãe dava cutucão nas nossas costas para que a gente se calasse.
Depois de uns tempos a gente foi crescendo, você acabou sentando lá no último banco. Aí a mãe escutava o cochicho nosso, olhava para trás, dava aquela cara feia pra gente fechar a boca. Porque a gente, realmente, os adolescentes, eles não têm aquela noção de um bom comportamento dentro da casa de Deus. E eu não fui exceção. Foi uma dessas adolescentes que fez esse tipo de situação também. Gostava de conversar dentro da igreja, gostava de andar dentro da igreja também, né? Muitas vezes. Então essas coisas tudo fizeram parte da nossa geração. Mas a gente, por mais que a gente tivesse esse lado de rebeldia, a gente obedecia também. Se o pastor falasse alguma coisa, a gente ouvia, repreendia, a gente era repreendido e a gente ficava com vergonha e ai, que medo de falar para a mãe, né? Quando a gente fazia alguma coisa errada, o pastor repreendia, o dirigente da igreja, naquele momento, ele chamava atenção. Quando a gente sair para fora, não podia sair demais para ir no banheiro, também éramos chamados a atenção. Crianças que corressem no pátio, o porteiro que estava ali, ele era responsável, ele podia chamar atenção. E a pessoa não ficava ofendida, até agradecia. Os pais agradecidos do porteiro cuidar dos seus filhos. Hoje a inversão de valores está tão grande que se um porteiro chamar a atenção de um filho, a família inteira sai da igreja, pede carta e se manda da igreja porque não aceita a correção do obreiro. Então é uma inversão de valores tremenda, tanto na igreja, tanto no meio do nosso povo, do povo que se diz povo de Deus, que se diz um povo escolhido por Deus, que se diz um povo que serve a Deus, como no meio pior no mundo, né? No mundo ficou pior, mas a igreja também não ficou fora dessa inversão de valores. Hoje o pastor não pode corrigir, não pode falar certas coisas que a pessoa fica brava, e tem gente que chega ao cúmulo, que eu fiquei sabendo há pouco tempo, de processar o pastor, processar a liderança porque chamou atenção, porque foi corrigida. Então parece piada, né? Parece piada porque há muitos anos, não muitos anos atrás, as coisas não eram assim. A gente era chamado a atenção e a gente se corrigia. Hoje, como é que vai corrigir alguém se essa pessoa não aceita ser corrigida? Se essa pessoa acha que ela está certa? Isso se chama inversão de valores. Enquanto nós não restaurarmos esses valores que nós perdemos, nós estamos indo de mal a pior. Nós temos que saber ouvir uma correção e não ficar bravo com a pessoa que nos corrigiu. Nós temos que respeitar a hierarquia, respeitar quem está acima de nós. Se nós fazemos algo que não é bom, nós devemos sim ser corrigidos, porque a Bíblia diz assim que um filho entregue a sua própria sorte, ele é vergonha dos seus pais, né? Então nós vemos hoje adolescentes entreguem suas próprias sortes. Terrível. Nós vemos pais hoje que você olha para o pai e a mãe e vê eles tudo direitinho, bonitinho, né, na presença de Deus, e a gente olha para o filho, para a filha, é treva pura. A gente fica pensando, meu Deus, onde foi que esse povo errou? Onde foi que erramos? Onde foi? Quando é que nós perdemos as rédeas da situação? Quando foi que isso aconteceu? Mas aconteceu. E uma das influências grandes que teve foi a televisão. Quando ela surgiu, ela ensinou casais a se separarem. Ela trouxe a traição e trouxe um final feliz, mesmo com traição. Ela ensinou que mesmo que você traísse, você não teria problema. Ela ensinou o ladrão que mesmo que ele roubasse, não teria problema. Ela mostrou o final feliz para vilões. Ela mostrou filhos xingando a mãe, filho deserdando a mãe. Quando quando o casal se separou, a mãe ficou usufruto da herança da filha. E eu vi numa novela que a filha teve 18 anos, expulsou a mãe da casa porque era dela a casa que o pai tinha deixado. Então são inversão de valores. Ali era uma cena fictícia, mas não demorou muito para isso passar para a vida real. Então, e as coisas na vida real é muito pior, porque não tem final feliz. E nós vemos filhos matando os pais,
nós vemos pais estuprando suas próprias filhas, nós vemos mães casando com seus filhos, nós vemos pai casando com sua filha. Nós há pouco tempo teve uma cena no Cidade Alerta de uma situação parecida, que o pai estava mantendo a filha como sua esposa e a filha achando que aquilo seria natural. Coisas absurdas, isso se chama inversão de valores. Onde não há Deus, resta o diabo tomar conta. Então nós estamos vivendo num tempo em que o diabo está tomando conta da humanidade. As mães abandonaram seus filhos, os pais abandonaram seus filhos e seus lares, fizeram outras famílias, pais matando suas esposas para ficar com o amante, outra hora matando o amante para que a esposa não descubra. O mundo está virado numa situação de perna para o ar. Ninguém se entende mais. Professora não pode chamar a atenção do aluno, que o aluno vai esperar a professora lá fora e vai enfiar um monte de faca nela quando não dá um tiro e mata. Isso é real, isso não é coisa de ficção, isso está acontecendo e as coisas as coisas estão indo de mal a pior. O que nós vemos? Nós estamos num tempo em que as pessoas inverteram as posições, inverteram os valores, estão carentes de Deus, precisam de Deus. Mas o pior é que ela não nota que ela precisa de Deus. Ela acha que ela está bem e quando alguém vai corrigir, quando ela não aceita uma correção. Mas se acontece de alguém tentar corrigir, ela diz: a vida é minha, eu faço o que eu quiser, você não tem nada com isso, não me julgue, não me julgue. E tem pessoas que eu já vi chegar ao cúmulo de dizer: se o teu pecado não é igual ao do outro, deixa ele. Se você não faz, não fale de quem faz. E eu já vi pessoas dizerem também assim: você não tem direito de falar nada, você não pode corrigir, você não é pai, você não é mãe, você... Então as pessoas estão... E quando o pai e a mãe não faz seu papel, quem vai fazer seu papel é a polícia. É a polícia. É o tráfico de drogas, muitas vezes, que vai dar uma sentença com a bala na cara daquela pessoa. É a prostituição, que está com a porta aberta. É o roubo, é o assassinato, é a droga. Tudo quando o pai e a mãe saem do seu papel de progenitores, saem do seu papel de proteção para os filhos, quem abre a mão é o tráfico, é a prostituição, é a droga. Quem abre a mão é a vida ilícita. Quem abre a mão para pegar esse filho, abre as mãos bem escancarada, é Satanás. E usando todos os seus meios para que essa pessoa fique muito bem cuidada na mão dele. E dificilmente essa pessoa vai notar que ela está errada. Nós vemos que existe um requinte de crueldade muito grande nessa geração. Ela pode matar, ela pode esquartejar, ela pode estuprar, ela vai fazer tudo que é desgraça e ela não vai sentir um pingo de remorso. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriariam. E o amor não é só dentro da igreja, o amor esfriado, irmão para irmão, que a gente vê também que está acontecendo. Mas o amor, a pessoa, aquele sentimento, a sensibilidade do ser humano, ela está saindo fora, ela não está existindo no ser humano. A gente vê, ontem eu vi um filme, por exemplo, em que o rapaz, ele tinha prazer em fazer coisa errada. Ele tinha prazer, ele era um jovem bonito, tinha tudo pela vida, e ele tinha prazer de matar. Ele tinha prazer de fazer, ele não trabalhava, ele vivia nas costas do tio, que também era um policial corrupto. E a sentença foi o quê? Uma morte, uma bala, né, no coração. Foi isso que aconteceu com esse rapaz. Bala não, foi uma facada que ele levou. A pessoa que foi prejudicada por ele pegou e mirou bem e sentou a facada nele, que ele tinha matado a família inteira do rapaz. Até no filme gospel que eu vi. Então veja bem, quando a pessoa está longe de Deus, quando a pessoa faz coisas erradas, coisas que Deus não se agrada, o fim dele só tem um. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas
O dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando já não tem mais solução, quando a pessoa não quer ser corrigida, quando a pessoa chega no momento que ela não ouve ninguém, que ela só puxa para baixo, que ela deu 100% lado para Satanás e a vida está totalmente destruída, o salário do pecado é a morte. Nós vemos muitos morrendo de AIDS, nós vemos muitos morrendo de doenças que são de pecado, que gera. A AIDS é uma doença do pecado, é uma consequência do pecado. Claro que existe aquelas pessoas que por um engano receberam uma transfusão de sangue, ou o marido infiel pegou e traiu e pegou AIDS e passou para a esposa, mas não deixa de ser, nesse caso, não deixa de ser o salário do pecado, porque alguém fez um pecado, alguém pecou e esse pecado gerou morte, não só para ele, mas a todos que passaram no caminho dele. Então, o salário do pecado é a morte. E a maioria das doenças são doenças que trazem, são doenças que o resultado que gerou a doença foi da pessoa ter um sentimento dentro dela, um sentimento de tristeza, um sentimento muitas vezes de revolta, uma depressão, algo muito ruim, muito mal, que gerou uma doença terrível na vida dela. Então, as consequências, tudo isso de coisas ruins, gera uma doença, gera uma morte e não tem o que fazer. Quando a morte é espiritual e ela tem força para ouvir, tem força para pedir socorro, ainda pode sair dessa situação. Mas quando a morte é física, morreu, não tem mais o que ser feito. Então nós temos que ter muito cuidado e nós preservarmos, tentar, mesmo que o mundo veja em nós, isso não se usa mais. Ninguém fala mais isso. Quem é que lê a Bíblia hoje? Quem é que canta louvores hoje? Então, mesmo que o mundo venha falar assim, coisa de crente, e isso é coisa de crente. Uma vez eu postei uma situação, uma pessoa conhecida falou assim, isso é coisa de igreja. Eu falei, não é só de igreja. Tem muitas pessoas que eu vejo cantar músicas gospels, letras bonitas que falam de Deus, e não precisa ser exatamente de igreja. É claro que ali é um teor mais ponderado, é um teor mais bonito de ouvir, porque eu não gosto de ouvir músicas mundanas. Eu não gosto de ouvir músicas que exaltam a pessoa, que exaltam o corpo, o sexo, essas coisas. Não gosto. Eu acho muito depravado. Há muitos e muitos anos que Deus me libertou desse tipo de coisa. Só na minha adolescência é que eu ouvia mais isso. Mas depois eu fui liberta disso. Eu não tenho vontade e não gosto de ouvir esse tipo de situação. Então eu gosto de ouvir músicas de Deus. Não tem nem tempo para ouvir outras coisas, né? Aí as pessoas... hoje até tem pessoas que não são evangélicas, não servem a Deus e nunca entraram numa igreja evangélica, e chega uma música dessa, uma canção gospel para ela, e ela até sente tocada, porque realmente as letras são bonitas e traz uma paz diferente da outra, que incita a fazer coisa errada, né? Então, mas o que eu queria dizer com isso é que o mundo está invertido, os valores foram invertidos, as posições foram invertidas, o filho manda nos pais, a criança manda nos pais, e muitas vezes eu vi até animais mandarem na família. Teve uma mulher que mandou chamar o Dr. Pet, lá no Brasil, para consertar o lar dela, porque o cachorro não obedecia. Interessante, né? Olha a inversão de valores. Um cachorro fazia o que ele queria dentro da casa e a madame não conseguia botar a ordem no cachorro, que dirá num filho, numa criança, né? E muitos pais deixando os filhos fazer o que quer também. Uma vez eu vi uma cena de uma mãe deixar as crianças escolherem qual carro ela ia comprar. Isso que as crianças escolheram. Eu vi pais deixarem as crianças escolher a casa que iam comprar. Hoje eu vejo e sei, tem pessoas da família até que deixava sempre a filha desde pequenininha escolher a roupa que ia vestir. Parece uma coisa simples, né? A criança escolher uma roupa para vestir, parece que você está dando assim, autonomia para a criança. Isso não é errado a criança escolher uma roupa para vestir, mas pensa lá, no meu tempo quem escolhia minha roupa para vestir, minha mãe.
você vai vestir esse, você vai vestir esse, vai vestir esse. Minha mãe ia na loja, comprava, servia. A única coisa que levava nós pra loja era, sabe pra quê? Pra ver se servia. Era isso. Serviu? É esse que eu vou levar. É simples assim. Os pais tinham autoridade. Tinha autoridade de escolher a roupa para o filho, tinha autoridade do que colocava na mesa, porque o pai que gastava dinheiro, ele é que sabia se o dinheiro dava para comprar aquilo ou não. Então ele tinha autoridade para colocar comida na mesa, tinha autoridade para comprar o material de escola, ele tinha autoridade para comprar tudo para os filhos, sapato, a meia, o calçado, tudo. O pai e a mãe tinham autoridade. Simplesmente o filho era para ver se servia no pé ou servia no corpo. Mas hoje não, hoje nós temos bebezinhos. O pai dizendo, você quer aquele, filho? Acho tão... Meu Deus, é uma inversão de valores que a pessoa não percebe, mas ela está dando autonomia da vida dela para um bebê. Está dando autonomia para a vida dela para uma criança de 1, 2, 3 anos. E esse filho, quando crescer, ele vai fazer o que ele quer da vida. Por quê? Porque a mãe ensinou ele, você quer, filho, aquilo ali? Você quer fazer tal coisa? Ah, você quer ir com a avó? Ah, você quer fazer tal coisa? Você quer ir com o pai? Você quer dar um beijinho no pai? Ah, você quer isso? Você quer aquilo? Não. Não é assim que se lida com os filhos. Nós não temos que ser tiranos, nós não temos que ser ditadores dentro das nossas casas, mas nós temos que ensinar os filhos a nos respeitar, a saber a hora que eles vão mandar em alguma coisa. Enquanto somos pais, enquanto temos os filhos pequenos, os filhos terão que ter a responsabilidade de criar filhos, ensinando os filhos a hora certa, que ele vai ter autonomia na vida dele. Eu vi um homem falando bem assim, enquanto comer o meu feijão, vai dançar na ponta do meu facão. É engraçado, né? Só que é verdade, ele quis dizer que se está comendo a comida dele, se está dentro da casa dele, então obedeça. E é simples assim. Hoje nós vemos pais sofrendo porque colocaram o marmanjo. Não tirou o marmanjo dentro de casa, ele está lá comendo e bebendo nas costas dos pais e muitas vezes tem 30, 35, 40 ou até mais anos. E depois não sai mais mesmo, porque daí espera o pai morrer e fica com a casa para ele. É dessa maneira que, principalmente aqui em Portugal, funciona muito dessa maneira. Lá no Brasil, os filhos saem cedo de casa e vão cuidar da vida. É bom até, as pessoas acham que está errado casar cedo. Nesse ponto, se for para ter autonomia, se for para fazer a vida dele, para trabalhar, ter o sustento, pagar a conta, pagar sua água, pagar sua luz, comprar seu carro, seu aluguel, ter vida, eu aprovo que sim. De que adianta você segurar um filho dentro de casa, 20, 30 anos, 40 anos nas tuas costas, você cuidando, você pagando luz, você pagando água, pagando aluguel, vestindo e calçando uma pessoa de mais de 30 anos na tua casa, é só para dizer, ai, meu filho ainda não casou, meu filho, ai, Deus me livre, meu filho está casado. Gente, misericórdia, isso não é correto. Não é saudável ter uma pessoa de mais de 30 anos dentro de casa que não casou, que não ajuda a pagar as contas, não ajuda a lavar uma louça, não ajuda a lavar uma roupa. Muitas vezes a mãe ainda lava suas roupas, a mãe limpa seu quarto, arruma sua cama, a mãe leva comida na cama para um filho de mais de 30 anos. Misericórdia, não, aí não. Alguma coisa está errada, psicologicamente errada, mas cada um sabe da sua vida. Cada um sabe da sua vida, mas enquanto a gente não se libertar, não deixar os filhos saber que eles são muito mais do que um encosto na vida dos pais, a vida corre muito melhor. Não é mesmo? Que nós possamos ensinar nossos filhos a ser mulheres e homens preparados para o mundo aí fora. E não essas pessoas dependentes dos pais a vida toda. E que saibam respeitar seus pais. Senhor e senhora, se deveriam voltar a tratar seus pais, porque dá dignidade para o pai e somente para os filhos também. E respeita e mostra para os filhinhos deles que vão nascer, que eles respeitem seus pais e terão respeito dos seus filhos também. Bom, é isso a palavra que eu tinha hoje, tá? Que Deus abençoe a tua vida e teu coração. Que esse dia seja de muita luz e muita paz. Que você tenha Jesus na tua vida. E, olha, dê sua comparticipação aí, fazendo um comentário, dando um like no meu vídeo. E que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.